tempo da natureza está no ritmo de sempre. Nós aqui estamos muito iludidos por muitos acessos, por muitos excessos, como você disse, né? Nesse mundo que parece ilimitado. Se nós não tomarmos consciência do que nós precisamos fazer para a nossa saúde, pode dar ruim. Então, quando você me pergunta se eu dei um tempo, Leda, eu fui obrigada a dar um tempo depois que eu tive um burnout. Justamente porque eu não quis respeitar o tempo, percebe? Uhum. E você chegou a ficar mal mesmo, tendo que se afastar do trabalho? Sim. Como nós somos devotas de Nossa Senhora, né, eu também acredito em Deus. Então, é como se, durante a jornada da escrita desse livro, Deus me dissesse assim, agora você pode falar sobre esse assunto. Porque o burnout, assim como a ansiedade, que o Padre Fábio comenta no livro, as crises de ansiedade, as doenças do tempo, como a depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro, estresse, excesso de presente, são apenas consequências do modo como nós lidamos com o nosso tempo. Sabe? Nós lidamos com o tempo como se ele estivesse contra nós, né? Quem diz assim, o tempo está passando muito rápido, ou o ano já acabou. Eu tenho uma boa notícia para quem sente que o tempo está passando rápido. Leda, você sente que o tempo está passando mais rápido ou no tempo certo? Não, eu acho que o tempo está passando muito rápido. Mas eu estou muito estressada. Eu estou sempre correndo e sempre trabalhando contra ele, contra o tempo, né? Eu nunca tenho tempo para fazer tudo que eu gostaria e eu quero ampliar esse tempo. Daí eu durmo menos, durmo tarde, faço tudo errado porque eu quero mais tempo, né? Embora eu saiba que estou errando, eu continuo errando. O Eu ser humano adoro é um ser muito louco, né? A Eu gente é adoro muito louco. honestidade. Oleda, deixa eu te dar uma boa notícia, tá? Assim como todos que estão aqui nos acompanhando. Quem sente que o tempo está passando rápido, a boa notícia é que estamos em movimento. Tá? Quem não sente que o tempo está passando rápido? Quem está agora na fila do Encore, esperando um transplante. Na fila do banco, o tempo passa mais devagar. Na fila do banheiro, o tempo passa mais devagar. Percebe? Com Então, certeza. são percepções. Quando eu vou entrevistar, por exemplo, o maestro João Carlos Martins, e ele me diz, Isabela, todas as vezes em que eu deveria ter dado tempo para me recuperar de lesões nas mãos, né? O maestro, para quem não sabe, é o nosso Sim. maior pianista, intérprete de Bach, e ele disse, todas as vezes em que eu deveria ter dado mais tempo para me recuperar, eu não fiz. E me arrependo porque isso só agravou o problema. Então, moral da história, o nosso corpo, Leda, vai enviando mensagens o tempo inteiro para nos poupar de várias coisas, sabe? Que foi o que aconteceu comigo no burnout. Antes de eu ter o diagnóstico de burnout, que é o esgotamento físico e mental associado ao trabalho, meu corpo já estava se manifestando de diversas maneiras. Mas o que eu fazia? Como você falou assim, o ser humano é muito irresponsável. A gente já sabe, né, o que está fazendo ou deixando de fazer. Acontece que, com o passar do tempo, o nosso corpo vai exigindo mais coisas de nós, mais descanso ou uma alimentação diferente, e a gente negligencia. Então, Ledo, posso dizer que as nossas dores são mensageiras. Se você não ouve essa mensagem, é uma decisão sua. Nós tomamos 35 mil decisões por dia. Aí, se acontece alguma coisa mais grave, não é uma punição, ninguém está contra nós. Somos nós mesmos que precisamos, sabe fazer o quê, Leda? Faxina. Eu estava te ouvindo na abertura, né? Você dizendo, Isabela é jornalista. Na teoria, no diploma, eu sou jornalista. Na prática, eu sou faxineira. Faxineira e costureira. Faxineira de ideias, crenças que não funcionam mais. Podem até ter funcionado em outros tempos, mas agora a gente precisa costurar novas ideias. Experimentar novos modos operantes, ou seja, experimentar. Sabe? E aí você vai sentir se aquilo faz sentido ou não para você, percebe? Mas primeiro a gente tem que eliminar, tem que faxinar. Eu acho que faz todo sentido isso, fazer uma faxina. Fazer faxina em tudo. É uma coisa que me acalma muito. Quando eu estou irritada, nervosa, estressada, eu arrumo gavetas. Gavetas, jogo coisas fora, separo coisas para doar, arrumo gavetas.
Isso é ótimo. Gavetas de papéis, quer dizer, como fala, gavetas, pode ser porta de armário, pode ser qualquer coisa que exija que eu pare ali, separe. É como se eu separasse coisas dentro de mim. Eu não sei explicar por quê, entendeu? Mas eu sei que funciona, né, como terapia, entendeu? Sim, é Na isso. hora do desespero. Quando é que você sentiu que você estava tendo esse burnout? Eu Você já vou. trabalhava demais, a TV Globo é muito competitiva, porque a sua TV Globo é tão diferente da minha, da que eu fui, eu suponho, né? Eu não tenho uma prática para saber como é hoje, mas eu vejo uma competição, vejo uma tensão que eu não sentia, porque era o começo disso tudo. É, Entendeu? sabe, Tudo era muito diferente, tudo era muito parceiro, tudo era é, muito é, improvisado. é. Esse era o clima que Então, eu me. eu não senti essa pressão, mas eu imagino que você deva ter sentido, talvez por sensibilidade também, né? Porque também depende da sensibilidade de cada um, né? São vários fatores, Leda. Esse ambiente que você fala de cooperação era o ambiente que eu vivia na Band antes de ir para a Globo. Eu me lembro que quando eu cheguei na Globo, muitas pessoas diziam: ah, porque o chefe anterior, porque naquele tempo. Então, eu sabia que eu estava entrando. Leda, você me ouve? Oi, eu ouço. Mas É, é assim mesmo, era outro tempo. é, é. Então, quando eu chego lá, eu começo a ouvir com muita atenção aquilo que todo mundo estava me dizendo: poxa, não é mais como era. Ok. Quem resiste à mudança está morrendo em vida. Então, vamos embora. Vamos embora. Quando você me fala sobre pressão, Leda, existem vários fatores que podem agravar o ambiente. O horário de trabalho é um deles e o que você Sim, faz no trabalho. Então, uma coisa é o ser humano, a competição e a insegurança de cada um. A outra é o ambiente que você trabalha. Eu trabalhava em horários em que meu corpo ficava sob muito estresse para funcionar. Né? O nosso ciclo circadiano ele foi feito para acordar de dia e dormir à noite. No meu caso, eu fazia os jornais da manhã. Então, eu tinha que acordar para trabalhar meia-noite, 1 ou 2 da manhã. Então, isso, por si só, já causava estresse físico. eu estou Assim, rindo, sabe por quê? ah, Eu pedi demissão da TV Globo quando eu tive que acordar cedo. Quando eu tive que acordar, você tem que acordar às 4 da manhã, chegar às 4h30 para fazer o bom dia, eu falei, não, não, pronto. não. Adeus. Eu É, saí, eu não sei lidar com esse horário, pronto, madrugada e tal, não pronto, sei. pronto. Isso que, Mas você ficou anos nessa madrugada? quantos anos você tinha quando você tomou essa decisão? Eu tive filho com 32, o Duda devia ter uns 4 ou 5. Eu acho que em torno de 37, 38, Pronto. por aí. Você já entra aqui para as minhas estatísticas. É o seguinte, Leda, você tomou a decisão mais coerente que você poderia tomar. Onde eu vou chegar nessa história? Provavelmente você tomou essa decisão porque você já reconhecia que aquilo não funcionava, não te fazia bem, e você tomou uma decisão. E isso não Hum, funciona para mim. O que acontece muitas vezes é que nós vamos suportando o insuportável. E aí tem N questões também atreladas a essa decisão. Quando me perguntam por que você não pediu demissão, aí eu respondo: bom, vivemos em um país com, na época, cerca de 13 milhões de desempregados e eu não estava preparada financeiramente para pedir uhum. demissão. Né? Então, você tomou atitude nos seus Sim, 37 mas anos. eu tomei na intuição, eu também não estava preparada e na época existia eu fui para a Manchete logo depois, que foi uma experiência interessante, porque a pressão era muito menor. Também durou muito pouco tempo. Mas, Olha, mas valeu ter ido, tá? Não tô arrependida de nada disso, sim, mas porque o tempo é diferente para cada pessoa. Se sim. você está preparado ou não, se você está no momento. Eu acho que a mim me afetou me tirarem do Hoje, que era o jornal que era a minha casa, para fazer o Bom Dia. Eu achei injusto isso, entendeu? Também. Então, juntou a injustiça com acordar de madrugada e, para mim, foi Sim. sabe, um mix insuportável.
Aí Você ficou muitos anos de madrugada? Sempre que eu fazia o Primeira Hora, aliás, Primeira Hora que eu fazia na Bandeirantes, o Hora 1, depois do Bom Dia Brasil. Então, dependendo de onde eu estava executando a minha função, ou na apresentação, ou na previsão do tempo, eu tinha que chegar lá meia-noite, 1 ou 2 da manhã. Mas até aí, Leda, eu sempre fui muito grata a todos os profissionais que trabalham de madrugada. Vamos lá, né? Porque também tem a turma que fala, mas tem um monte de gente que tem que trabalhar de madrugada. Tem. Sim. Porteiros, padeiros, tem uma turma aqui. Garçons, feirantes. Só que não é à toa que quem trabalha nesse horário recebe um adicional de insalubridade. Então, o mundo já entende que quem trabalha enquanto os outros dormem está adoecendo mais só por essa troca de horário. Então, isso é uma coisa. O segundo ponto é o que você faz nas horas. Leda, você não consegue fazer uma outra live ao mesmo tempo que essa, consegue? Não, claro. E aí, houve um período em que eu fazia 3 jornais ao mesmo tempo. Caramba. Conversando com a produção de outro, botando na base de dados os caracteres de outro. Então, não é só o horário que você trabalha, a quantidade do que você faz e por quanto tempo. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!